Voltamos com o segundo bloco do Diversidade de hoje, na companhia de Cíntia Agostini, economista, gerente da área de Relações Institucionais de Mercado na Univates, recentemente laureada como Troféu Mulher da Década pela Rádio Independente, na categoria de Desenvolvimento Regional, que ela tem muito conhecimento, tendo visto que foi presidente da Codevate, então tem essa visão toda do Vale, e não só do Vale, como também do Estado, né? Porque para gerir um Vale se precisa conhecimento do Estado também, né? E nós estávamos falando dessa questão de todos esses decretos de CMS, né? De corte de benefício, que veio do governo do estado e causou impacto tanto nas classes, né, empresariais, quanto também causou um pouco de preocupação nas famílias que seriam impactadas pelo aumento, né? E agora a Cíntia vai nos falar então um pouco como é essa questão do tributo, do consumo e da renda. Porque o que acontece na Eclacia, todos que nos assistem, tem uma questão que é base e é conceitual, né? E quando a gente fala de pagar mais imposto, por óbvio, é nítido e óbvio que ninguém quer pagar mais imposto. Para pagar imposto, a gente tem que ver o resultado ali na ponta, e isso é difícil quando a gente imagina as condições da sociedade brasileira. Mas também nós temos que entender que esta é a forma de arrecadação para entregar qualquer serviço. Então, não tem hoje uma fórmula mágica de onde tirar dinheiro que não seja desta lógica do imposto. Mas se ele for bem empregado, eu acho que a gente teria uma compreensão melhor sobre o pagar e as condições que isso acontece. Fato é de que tem uma questão que é conceitual quando a gente fala de tributar consumo e tributar renda. Vamos imaginar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma dúzia de ovos. Falar nisso, os ovos era para ser um dos produtos que mais iriam aumentar em torno de 13%. Isso é muita coisa, muita coisa. Mas quando a gente olha para isso, qualquer coisa que a gente consome, uma pessoa que ganha maior ou menor renda, ela vai consumir talvez alguns produtos mais, alguns produtos melhores, diferentes, etc e tal, mas ela não vai comer tanto arroz mais do que aquele que tem menor renda, não vai comer tanto ovo mais, ou carne, seja lá que for. Só que quando eu tributo o consumo, o imposto que está ali dentro é o mesmo, né? O mesmo para quem ganha pouco, quem ganha muito, porque eu tributo no produto, no serviço e assim por diante. Se eu tributar mais a renda, se torna mais justo tributariamente, porque eu tributo mais a renda, então quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Só que essa é uma mudança de base, tá? E seria mais uma reforma tributária no caso brasileiro. Mas ela se torna mais justa. Ela se torna mais justa. Por quê? Porque a gente tem vários produtos que agora até na reforma tributária entraram alguns deles que nem eram tributados. Mas fato é de que esta é a lógica de tributar. E aí quando a gente olha para grandes fortunas, a gente está falando de grandes fortunas. Então quem ganha mais, quem ganha menos paga menos. Mas isso é uma discussão que ela é bastante difícil de fazer, ela avança muito pouco e o preço, ou o imposto dentro do feijão e do arroz, todo mundo vai pagar igual. Tá? Então é nestas condições que a gente tem que pensar um pouco da questão da tributação. Não é um tema fácil. Porque o que acontece? Tá bom, eu posso vir dizer aqui, para quem está nos assistindo, de que no Brasil nós não somos os que mais pagam imposto no mundo. Nós estamos no meio aí, né? Tem países que cobram até 50% do PIB, tem países que cobram 12, 13, nós estamos ali em 30, 27, 30, dependendo do período vai variando. Tá bom, nós estamos no meio do caminho. Nós não somos o país que mais cobra imposto. Mas o problema é como isto reverte a sociedade, porque eu pago o imposto, mas também pago o serviço privado. E esse é o impacto na vida das pessoas. E aí, de todas as pessoas. E aí, principalmente, de quem é classe média. De novo, quem ganha muito não impacta tanto na renda, quem não tem nada também não. É muito difícil para as pessoas de baixa renda. Aqui no meio é quem paga e ainda usa do serviço privado para conseguir ter um acesso ao serviço. E esta é uma das piores condições. Eu acho que muitas famílias se encontram ali no meio. Se nós olhar para a nossa região, com certeza a maioria. A maioria. Com certeza a maioria, tá? Com certeza a maioria. E se a gente olhar que aquela devolução de tributo está pensada para a faixa de renda de quem ganha muito menos, a dificuldade de chegar lá na ponta que a gente falava agora há pouco. Então tem uma questão aqui que é olhar para a justiça tributária que ela não é simples. Se a gente olhar para a reforma tributária que está se propondo no Brasil,
vai ter setores que estão gostando e acham bom, e tem setores que vão sentir muito. A área de serviços toda vai sentir muito, porque muda muito a carga tributária. Ao fim e ao cabo, lá na ponta, quem vai ter que pagar? Vai ser o consumidor. Porque o empresário aqui no meio, ele não vai ter como sustentar isso. Ele não tem como segurar esse custo tanto a mais. Ele vai ter que repassar. E lá na ponta, quem paga é o consumidor. Porque não há condições para isso. Isso também tem que nos preocupar quando a gente olha para esse contexto todo, olhando para a competitividade do nosso estado com outros estados, que às vezes a gente já tem dificuldade nessa competitividade. Então, isto também pode pesar nesse momento. O Estado, né, quando propôs essa questão dos decretos, fez uma conta, disse que o impacto era mínimo, mas eu sempre digo, né, depender do lado da mesa que eu estou, eu vou contar a minha história. Né? E tá tudo certo, porque cada um vai defender o seu lado da história. Mas tem uma questão que é princípio, né, o quanto se paga e em que condições que se paga. E nessa temática é uma temática bastante difícil. Eu não tenho dúvida de que uma reforma tributária como foi proposta, ela avança, porque só o custo de simplificar, porque hoje é muito difícil operar tudo que tem de impostos no Brasil, o custo de nós conseguirmos, né, simplificar os impostos diminui esse custo todo de operação. Eu acho que esse é um ganho. A gente conseguir fazer essa transição, sim, me parece que é um outro ganho. Então, é visto como uma das reformas estruturantes necessárias no Brasil. Agora, a gente tem que olhar para esse atendimento da maioria nas condições. A sociedade gaúcha, ela já paga muito, ela tem dificuldade de ver o que está acontecendo, e o Estado, propriamente dito, né? O Estado hoje é um Estado deficitário que diz assim, eu preciso de mais para conseguir fazer as entregas para a sociedade. Cíntia, assim, arrecada-se muito, né? Existe esse clamor da sociedade que reclama desses impostos, do muito que tem que entregar ao Estado, né? Mas e por que, como tu falaste agora, historicamente o Estado é deficitário? Por quê? Tem vários, é difícil, né? Não, mas tem vários aspectos e alguns, assim, se a gente olhar o bolo orçamentário do Estado do Rio Grande do Sul, a gente começa a ter algumas respostas, tá? E a gente tem que olhar um pouco para a nossa história. O nosso Estado cresceu há 40, 50 anos atrás, foi um Estado pujante, a gente era, né, um dos maiores estados do país, crescia muito e veio muito à frente de outros. Então a gente fez um ciclo de crescimento naquele momento, captou recurso externo, por isso a nossa dívida, inclusive, o Estado do Rio Grande do Sul, como outros estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, captou recurso externo, né? E ali na década de 90 não conseguia mais pagar a conta, e aí a União vem e diz assim, eu assumo a tua conta, daí tu vai dever para mim. Daí que vem. E a gente pode olhar para isso, mas fato é de que nós crescemos muito e fizemos um ciclo de crescimento, e a gente não conseguiu fazer novos ciclos de crescimento. Então, de cada 3 pessoas hoje no funcionalismo público, 2 são aposentadas em termos de custo. Nós temos uma previdência deficitária, nós temos uma estrutura deficitária, ou seja, a gente tem aí um bolo, né, de orçamento que ele é voltado para pagamento de pessoal ativo e inativo, e não é problema de quem trabalhou, não é problema de quem está aposentado, eles fizeram o trabalho dele, eles merecerem, a regra é essa. Só que o Estado não deu conta de crescer e fazer entrega que desse conta de pagar tudo isso, o inativo e o ativo. Né? Nós criamos um plano muito bom em algum momento da nossa história, porque o Estado crescia, que hoje ele não consegue mais dar conta. Nós nos endividamos para fazer infraestrutura no Estado do Rio Grande do Sul, e aí, pelas tantas, a gente não conseguiu mais pagar porque os contratos eram impagáveis com as mudanças econômicas que a gente teve ao longo do tempo. E aí tem a ver com o período inflacionário, tem a ver com outros aspectos. Mas as dívidas é um aspecto interessante, né? Porque isso vem nesse bolo todo das nossas contas a pagar. Para nós termos ideia, quando a gente cresce e investe, isso é década de 70 e 80, a gente pega dinheiro emprestado, o Rio Grande do Sul e outros estados, tem uma conta a pagar e aí uma inflação prevista dentro, um contrato que lá pelas tantas não tem mais recurso que dê conta daquilo. Os estados dizem assim, eu não consigo pagar essa conta. A União vai e diz assim, tá bom, é que nem a mãe, sabe? A mãe que assume os carnês dos filhos. Tá aqui, meus filhos, me deem pra mim os carnês de vocês, eu pago e vocês vão pagar pra mim. Só que como bom filho diz assim, mãe, não tô conseguindo pagar. Mãe, não tô conseguindo pagar. Uma analogia bem interessante. Mãe, não tô conseguindo pagar. E se um não consegue e o outro consegue, como é que essa mãe é mais justa possível? Então ela não pode nem dizer, não pague tu a tua dívida, porque o outro também vai dizer, então também não quero mais, né, mãe?
Fato é de que quando a gente leva essa dívida do Estado do Rio Grande do Sul para a União, que isso é no final da década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, nós devíamos mais ou menos 9 bilhões. Nós pagamos em torno de 27, 28 e devemos ainda mais de 50 bilhões. Nós negociamos 9, pagamos 27 e devemos 50. Por causa do tipo de contrato, do contexto do indicador de inflação, do indexador. Por isso que os estados discutem tanto. A renegociação das dívidas, a judicialização das dívidas, tudo isso que a gente vê acontecendo. Fato é de que nós estamos falando de um estado que ele vem ao longo do tempo gastando mais do que arrecada por todos esses aspectos. Nós estamos olhando para o IP, nós estamos olhando para o funcionalismo, nós estamos olhando para as nossas dívidas. A gente tem muita dívida daquilo que se fez lá atrás. E nós não crescemos o suficiente para compensar isso. Então é um gigante hoje. É um gigante. E que tentou enxugar em alguns governos. E se o nosso telespectador lembrar, a ideia do déficit zero, a ideia de enxugar o máximo. Só que se eu enxugo o máximo, eu não entrego o serviço para a sociedade. Então eu tenho uma ponta que clama muito por serviço. E isto é o outro aspecto e a outra ponta que mudou muito, né? Assim, lá na década de 70, 80, as pessoas pouco tinham acesso também a coisas. Hoje o serviço público se ampliou porque as pessoas exigem mais dele. Exigem o serviço público em outras condições. Exigem o serviço público numa outra dimensão. Lá atrás era uma outra estrutura, uma outra condição de vida e que a gente não conseguiu dar conta. Não é uma fórmula simples. Não é nada simples, né? É um contexto extremamente complexo. E aquilo que a gente falava até agora, né, que é o ICM, ele é o grande imposto, ele é a chave de tudo isso. É mais de 90% da arrecadação do Estado é ICM, né? Esse é o bolo tributário do Estado do Rio Grande do Sul de arrecadação própria. Então, por óbvio, que ele é tão caro e a discussão é tão difícil de fazer. Né? Não é uma discussão simples a ser feita no Estado do Rio Grande do Sul. E nesses aspectos todos, quando a gente olha assim, para uma reforma tributária brasileira, que eu entendo que ela tem que se pensar na justiça tributária, quando se pensou de retirar alguns benefícios, tem algumas cadeias que realmente precisam ser revisitadas. É como a gente olha para a maioria e não para as partes, ou olha para o coletivo e não para alguns. E isso é bastante difícil a gente pensar, quando nós estamos falando em que nós vamos pagar mais, lá na ponta nós vamos pagar mais, e isso vai nos custar mais na nossa vida. É uma situação realmente complexa, né? E para sair dessa situação, né? Como fazer, né? Que atitude o governo teria que adotar? Isso é muito... Os diferentes governos usaram diferentes estratégias e elas funcionam por um período. E é interessante a gente olhar os últimos governos do Estado do Rio Grande do Sul, tu consegue perceber direitinho. Alguns trabalharam com a perspectiva de não dever nada, então tu reduz o custo ao máximo que pode, enxuga a ação do Estado, não entrega alguns serviços. Outros buscaram dinheiro emprestado para ampliar, porque entendiam que assim, bom, a gente amplia, cresce, e depois esse crescimento vai ajudar a pagar a conta. Só que o que acontece? A cada 4 anos a gente vai mudando, assim, né? 4 anos a gente enxuga, 4 anos a gente bota dinheiro. 4 anos a gente enxuga, É a primeira vez que a gente reelege um governo e que diz assim, bom, vamos enxugar onde pode, mas tem algumas entregas que são necessárias. Tem uma vantagem deste governo, né, que a União está tentando negociar as dívidas, né, e diz assim, isso já vinha no governo anterior, né, vamos olhar para isso, porque não tem condições, os principais estados não estão em condições de pagar, então isso está judicializado. Grandes estados, né, Rio de Janeiro está nessa São Paulo, Rio de Janeiro, né? Minas Gerais, os maiores, na verdade. Na verdade, os maiores, porque são aqueles que cresceram lá atrás. Os que vem vindo depois é outra condição. Então, todas as dívidas desses está se negociando, agora a gente está indo para mais uma rodada. Nós somos o estado que tem maior dívida líquida sobre a receita. E nessas condições tem que se pensar alternativas de como diminuir esses custos de operação, como ter uma arrecadação maior, que é essa perspectiva de arrecadar mais, né? E aí conseguir fazer essa conta fechar melhor. Não é nada simples. Não é nada simples. Porque se eu reduzo o custo e diminuo a equipe, ou não faço projetos de infraestrutura, e a gente ficou muitos anos, né? É só olhar um tema nosso. Acessos asfálticos aos nossos municípios aqui na região. Um tema, nem precisamos falar de outros, né? Vamos olhar para o tema das nossas escolas estaduais, né? Podemos entrar nesse também, das necessidades da formação dos nossos jovens.
é visível de que a gente ficou muito tempo sem conseguir fazer investimento, agora a gente faz um pouquinho, volta, leva um pouco de recurso e volta. Porque realmente é um legítimo cobertor curto, né? Sim. Tapa a cabeça, Exatamente. destapa os pés, tapa os pés, destapa a cabeça, tá? Algumas alternativas estão sendo construídas, né? Mas elas não são, e elas não acontecem no curto prazo. Diminuir imposto, gente. Não tem como pensar o Brasil com menor arrecadação por tudo que tem para fazer, infelizmente. Exatamente. Estamos agora, então, no final do segundo bloco, voltamos com o terceiro bloco, falando, então, sobre a economia do Vale do Taquari, sempre com o apoio da Fruteira do Centro.